Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa questão é uma questão do Enem de 2022 e que ela trata a respeito de quantidade de calor sensível e calor específico sensível da parte de calorimetria. Ele quer saber qual a razão entre as variações de temperatura nas áreas que são concretadas com algumas áreas que são alagadas. Então bora lá para a gente ver o que diz a questão. A questão diz o seguinte: a variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominado amplitude térmica. Ora, à medida que a Terra vai girando, a incidência da radiação solar sobre certas áreas vai aumentando. Então, durante o amanhecer, ela começa a receber essa radiação, tem o seu pico em torno do meio-dia, e a partir dali, a hora que ela vai entardecendo, essa radiação vai diminuindo até chegar de noite. De noite a temperatura cai novamente e assim o ciclo reinicia, todo dia tendo aquecimento e resfriamento. Ele chama isso de amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm as suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Então, aqui, ele está fazendo uma nova consideração. Ele quer que a gente faça uma comparação entre as regiões aonde são concretadas e asfaltadas com regiões ainda que são naturais, cobertas por vegetação e recursos de água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas situações concretada e alagada. Portanto, agora ele vai fazer uma experiência. Ele vai pegar um local onde você tem ali um volume de concreto, então digamos 10 metros cúbicos de concreto, e vai colocar junto a ele 10 metros cúbicos de água e fazer a comparação do aquecimento desses dois volumes. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Então, olha só, ele pediu para que você desprezasse os efeitos da evaporação. Esses efeitos da evaporação acontecem porque quando a água recebe esse calor, essa radiação, ela tende a evaporar mais facilmente, mudar de estado físico, e ele não quer, ele quer apenas mudança de temperatura. Isso indica para a gente que a gente vai ter que trabalhar com quantidade de calor sensível. E quando ele fala que recebe toda a radiação e é absorvida, significa que as duas porções receberão a mesma quantidade de energia, já que os dois estão sob a mesma fonte, que é o Sol. E além disso, a gente sabe que a radiação que chega sobre a superfície de um corpo, parte dela é refletida em vez de absorvida. E aqui está dizendo que ela é totalmente absorvida, para garantir que a quantidade de calor recebida pelos dois sejam iguais. Então ele deu um quadro onde ele te dá as densidades da água e do concreto e o calor específico nas respectivas unidades de quilograma por metro cúbico e joule por grama grau Celsius. Isso é muito importante, você prestar atenção nas unidades que ele te dá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é calor específico. Calor específico é a energia necessária para que 1 grama de substância mude de 1 grau Celsius. Essa definição é uma propriedade de cada material. Isso significa que ela não se repete, ela pode ser próxima. Então, o calor específico da água ela é diferente do calor específico do concreto, que é diferente do alumínio, que é diferente das outras substâncias, certo? Bom, só para ficar fácil da gente entender, se ele diz para a gente que o calor específico da água é de 4,2 joules por grama grau Celsius, significa que 1 grama de água necessita de 4,2 joules para que ele aqueça de 1 grau Celsius. A mesma comparação a gente pode fazer para o concreto. Se eu pegar 1 grama de concreto, esse 1 grama necessita de 0,8 joules para que ele aumente de 1 grau Celsius. Tá feito? Ora, se eu aplicar a mesma energia para os dois, qual que é a conclusão que a gente chega?
A gente chega então que a água vai aquecer de 5 graus Celsius e que o concreto vai aquecer de 42 graus Celsius, se os dois receberem a mesma quantidade de energia de 33,6 joules. Isso é um impacto do calor específico. Então, quanto maior é o calor específico, mais lentamente ele aquece e aquece menos. Estamos combinados? Então vamos ver o que é mais. Bom, continuando, densidade já é uma questão mais fácil, que todo mundo já conhece. Densidade é a quantidade de matéria que você tem distribuída em 1 metro cúbico, isso no sistema internacional. Ora, ele disse então para nós que a água possui, no volume de 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro de largura, 1 metro de profundidade por 1 metro de altura, ele tem 1.000 quilos, ou seja, 1 tonelada. O mesmo raciocínio a gente vai fazer para o concreto, que se a densidade dele é de 2.500 kg por metro cúbico, significa que em 1 metro cúbico ele tem 2.500 quilos. A quantidade de calor sensível, que é o que a gente vai utilizar para poder resolver o exercício, é a energia envolvida no aquecimento de um objeto, de um corpo, tá certo? Nesse caso, então, eu uso quantidade de calor sensível, que é mc delta θ. Eu gostaria de pedir um favor para vocês, que vocês deixassem nos comentários se vocês preferem que a gente continue fazendo esses resumos ou esses comentários em relação aos conteúdos que a gente vai utilizar no exercício, ou se vocês gostariam que a gente fosse diretamente para a resolução, tá bom? Deixem aí nos comentários, porque eu vou acompanhar para ver o que é que vocês preferem, beleza? Então agora vamos para a resolução efetivamente da questão. Como eu já disse várias vezes lá nos slides, eu vou partir do pressuposto que a quantidade de calor que o concreto recebe é igual à quantidade de calor sensível que a água recebe. Então eu vou escrever aqui a quantidade de calor sensível, massa do concreto, vezes o calor específico do concreto, vezes a variação de temperatura do concreto. Isso vai ser igual a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura que a água possui. Ora, ele quer a relação da variação de temperatura do concreto com relação à variação de temperatura da água. Então eu vou isolar as temperaturas de um lado. Eu vou manter aqui a variação de temperatura do concreto dividido pela variação de temperatura da água. Como está multiplicando lá a variação de temperatura da água, eu passei dividindo. E a massa e o calor específico do concreto, que está multiplicando a temperatura do concreto, vai passar dividindo do outro lado. Então vai ficar a massa de água vezes o calor específico da água, dividido pela massa do concreto vezes o calor específico do concreto. Ele não me deu a massa da água e nem a massa do concreto. Você vai apavorar, desesperar? Lógico que não, porque ele te disse uma coisa muito importante. Ele disse que o volume de concreto e o volume de água são iguais, beleza? E você ainda sabe que a densidade da água é igual à massa de água sobre o volume de água. Eu vou dar uma ajeitadinha nessa fórmula aqui, ó. Eu vou isolar a massa de água. Então, se o volume está dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar massa de água é igual a densidade da água vezes o volume de água. A densidade do concreto será a massa do concreto dividido pelo volume de concreto. Isso vai dar, então, que a massa de concreto será igual, passa o volume multiplicando, vai ficar densidade do concreto vezes o volume do concreto. Então, no lugar da massa da água e da massa do concreto, do lado de cá, eu posso substituir eles aqui. Ó. Olha o que vai virar isso. A variação de temperatura do concreto dividido pela variação de temperatura da água será igual. No lugar da massa de água, eu vou colocar lá a densidade da água vezes o volume da água vezes o calor específico da água. Tudo isso dividido pela densidade do concreto vezes o volume do concreto
vezes o calor específico do concreto. Isso vai dar, vou substituir os valores que eu tenho, hein? Vai ficar assim, ó, variação da temperatura do concreto sobre a variação da temperatura da água será igual. Os volumes, ele disse para mim que são iguais, então eu posso simplificar os dois. Densidade da água, ele me deu, está escrito aí em cima, que é 1000 kg por metro cúbico. O calor específico, ele me deu, que é 4,2, sobre a densidade do concreto, que é 2.500, vezes 0,8. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar 2 zeros do denominador com 2 zeros do numerador. Eu posso fazer isso porque os números estão multiplicados entre si. Vai ficar 4,2 vezes 10 será 42, dividido 0,8 vezes 25 dá 20. Quando você fizer essa conta, será igual a 2,1. Logo, a resposta então será letra B de bola. Ok? Fechou? Se tiver ficado alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Tá combinado? Outra coisa que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte. Lá no Facebook, no Instagram, eu estou colocando os slides das questões. Caso você queira baixar para deixar guardado ou para você estudar depois, vai lá, baixe os slides e guarde. Eu vou deixar os links na descrição. Tá combinado? Essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo exercício. Valeu? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.